O mercado de tecnologia está brutal, principalmente para iniciantes. Tá cada vez mais difícil achar vaga e as vagas cada vez pedem mais coisa. E eu preciso ser muito sincero com você. Se você tá começando em tecnologia agora, se você tá atrás do seu primeiro emprego na área, com certeza tá muito mais difícil entrar no mercado do que há 5 anos atrás. E, enfim, por vários motivos isso aconteceu. Um deles provavelmente você já sabe, que é a ascensão da IA. Mas, cara, calma, tá? Não fica tão assustado. A IA pode ser sua maldição, realmente pode ser, ou ela pode ser sua bênção, tá? É verdade que ela pode te tornar obsoleto antes mesmo de você começar a entrar na área, mas ela também pode ser a escada que vai te levar para o topo mais rápido. E eu acho que se você gosta de tecnologia sim, você não deveria desistir por causa de nada disso, tá? No fim, é exatamente por isso que você deveria começar pelo início, tá? Pelo fundamento. Porque, cara, se você quer estudar para ser um médico, tu não precisa estudar a base ali da coisa, o fundamento, começar uma faculdade, enfim. Não pensa que com programação, com tecnologia vai ser diferente, cara. Você vai ter que estudar o princípio da coisa. Porque aí é de fato, hoje em dia, se bem instruída, e eu falo isso com propriedade porque eu uso IA para codar, tá, diariamente, e se bem instruída, ela é capaz de gerar código muito bom, mas o código é só o como, é só a parte da execução. Antes disso tudo vem os princípios, né? Vem quem está por trás, quem está fazendo as perguntas, como que você está colocando, porque a real é essa pra mim, tá, mano? Código virou commodity, mas se é uma pessoa que não tem noção nenhuma do que ela está fazendo, do que ela está criando, ou do código que a IA está cuspindo ali, eu garanto pra você que você não vai criar nada promissor assim e escalável a longo prazo, saca? E para te ajudar a entender melhor tudo isso que eu estou falando, eu pensei em 3 cenários e eu quero que você faça um exercício aqui comigo e identifique qual desses 3 tipos é você. Vamos lá. O primeiro é aquele profissional que ainda em era da IA, ele decidiu ser o especialista, saca? Não, eu sou especialista técnico, eu sou especialista em React, como diz o Lucas Montano. Esse é o cara 100% técnico que leva um framework como se fosse um time de futebol. E esse é um cara também que não se preocupa muito com o negócio, com o produto. Ele só está preocupado em como ele vai executar o código. Esse é o típico executador de tarefas, tá? Esse é o cenário número 1. E para esse cenário, eu já te adianto que, na minha opinião, esse tipo de profissional ele vai ser o primeiro a ser cortado. Porque, cara, não dá para competir com a IA em termos de quantidade de dados absorvidos, tá? Pense em todos os problemas que já existiu no mundo ali da tecnologia, na internet, tá? As issues da vida, né? E pensa que a IA tem acesso a isso tudo. Você como um mero humano, cara, você não tem como absorver tudo isso de dados. Não tem como competir com a máquina nesse sentido. Vamos lá, agora o cenário 2, tá? É o famoso vibe coder, né? O termo que tá na moda aí hoje em dia. Que é o cara também que fala, porra, a IA já faz tudo, eu não preciso mais me preocupar com fundamento, não preciso mais me preocupar com lógica de programação, com isso tudo, porque simplesmente a IA vai fazer pra mim. E esse é um cara, né, que se ele tem ali uma ideia de produto muito bom, ele até pode começar a criar um protótipo ali no Vibe Coder, só que por ele ser um cara que não tem fundamento técnico assim, não tem uma base sólida assim, fundamento técnico, algum tempo do percurso ele vai acabar gerando um monte de porcaria, vai acabar quebrando alguma coisa, a IA não vai conseguir resolver e aí no fim ele vai precisar de um programador para solucionar o problema dele de novo. E essa também, obviamente, não é uma boa estratégia, tá? Porque se você tem boas ideias, mas se você não tem uma boa execução, isso não vai sobreviver a longo prazo, tá? Agora, rapaziada, o cenário 3, e que eu acredito de verdade que é o melhor caminho para te manter relevante profissionalmente, tá? Esse profissional, ele é o cara que ele tem uma base muito sólida, ele estudou o fundamento, os princípios ali da coisa. Ele é um cara que não fica limitado só a escrever código, tá ligado? Só ficar atrás da tela ali cuspindo o código. Ele é um cara que se preocupa com o negócio, com o que ele tá criando, com o produto, né, de fato. Ele é um cara que sabe usar IA do jeito certo, como uma alavanca ali de trabalho para te fazer criar mais rápido, validar uma ideia mais rápido. E ele se tornou um mestre em fazer as perguntas certas para IA. É só você pensar um pouco que você vai ver que esse cenário 3 é o cenário mais promissor. Eu acho muito difícil a IA tocar nesse tipo de profissional, tá? Porque, como eu já mencionei, a IA por IA, ela não gera nada, ela só cospe dados ali à medida do seu input, do que você imputa para ela. Resumindo, cenário 1 é o especialista ali acomodado,
O 2 é aquele vibe coder, né, que acha que a IA vai fazer tudo por ele. E o 3, cara, o 3 é o solucionador de fato. É esse profissional que eu acho que você deve mirar, é isso que eu estou tentando ser. Se você está se perguntando como eu me torno esse tipo de profissional na prática, eu pensei em 7 lições fundamentais, que são tópicos que eu estou seguindo. Cara, confia em mim, se você se empenhar e estudar de fato, ir atrás de fato e desenvolver o que eu vou te mostrar aqui, eu garanto que você vai estar numa posição bem segura e bem confortável. Cenário número 1, eu já comentei aqui brevemente, mas eu preciso reforçar isso. Antes de qualquer framework, você precisa aprender o fundamento. Tá? Eu não vou ficar me repetindo aqui, eu já comentei sobre esse ponto. O que eu quero dizer é que antes de qualquer framework, antes de qualquer IA que você vai usar, vem o fundamento e vem a lógica da coisa, tá ligado? É a capacidade do dev ali de pegar um problema complexo e fracionar ele. Isso é a base de um bom dev, tá? Isso não vai mudar, pelo menos não tão cedo. Lição número 2. Cara, você precisa usar a IA como sua escada, tá? Não como sua muleta. A IA vai sim gerar códigos ali, e eu não acho mais viável você escrever letrinha por letrinha na mão hoje em dia, mas no fim, o que ela gera ainda é uma responsabilidade sua. E aí eu acho que você tem que ser responsável ali para entender o que ela está fazendo, para questionar. Eu venho fazendo muito isso no meu dia a dia, né? Você tem que tomar muito cuidado, porque a IA sim gera código porco, gera algo além do que você pedir, você tem que ficar corrigindo ali, enfim. Então é algo que eu venho aprendendo no dia a dia. E cara, você pode usar essa ferramenta incrível como uma escada para te fazer aprender mais rápido se você está começando. Lição número 3, que também está bem atrelado a isso, aprenda a fazer as perguntas certas. Isso eu digo independente se for uma pergunta para IA ou se for para um profissional mais sênior que você tem acesso. Não basta só perguntar por perguntar, saca? Tipo, eu tô com esse problema aqui, me ajuda aqui, ligado? Não é se você chegar e falar, eu tô com um problema aqui X, resolva. Não, mano, é você entender de fato, você se preocupar com o que tá acontecendo, tá ligado? O exemplo, eu tô tentando integrar uma API aqui e o endpoint X está me retornando um 404. Já tentei, e aí que é importante, antes de você perguntar, se você está começando, você tem que quebrar a cabeça, mano. Você tem que tentar entender antes de perguntar, entendeu? Porque muitas vezes, eu falo por experiência própria, já aconteceu comigo, quando você tem um problema, só o fato de você escrever ali, o que está passando, muitas vezes você já resolve, só no ato de pensar, tá ligado? Lição número 4. Mano, você precisa começar a pensar em resolver problemas reais, tá, mano? Chega de clone de Netflix, pelo amor de Deus. Não que seja uma crítica, tá? E não que você não consiga aprender fazendo um clone de Netflix, não é isso. Mas a questão que você tem que entender é que o mercado te paga para resolver problemas, não é só para escrever código, saca? Se você fizer isso e resolver um problema real, e eu acho que a melhor forma de você fazer isso é primeiro você resolver um problema seu. E por que eu acho isso? Porque é uma dor que você já conhece, tá ligado? Ou com as pessoas que você tem convivência, né? Com a sua esposa, com a sua mãe, irmã, enfim. Você pegar um problema que é existente, é uma dor real, e com a tecnologia você criar uma solução para isso. E aí se você está começando, eu acho que você não deveria se preocupar muito com lucro agora, com valor. Você está aprendendo, você está ganhando experiência. E com isso também você para de hospedar projeto ali genérico que todo mundo tem no seu GitHub e começa a ganhar um destaque ali, tá? Vamos lá, cara, lição número 5, também está muito atrelado a isso, crie um micro SaaS. Crie um micro SaaS, cara. Mas por quê? Cara, primeiro, além de complementar, né, o que eu falei na lição 4, que você vai ser um solucionador de problemas, o objetivo, cara, é você aprender o ciclo completo da coisa ali, né? Você vai ter uma ideia, você vai criar, você vai coletar feedback, a partir disso você melhora. Eu te garanto que se você fazer isso, você vai ter uma mentalidade ali de produto, de negócio, que 99% dos iniciantes não tem, tá? Vamos lá, lição número 6. Você pode ser o melhor solucionador de problemas ali do seu bairro, da sua cidade, mas se você fala só português, o seu jogo está limitado. Eu não acho que o inglês é só mais um diferencial, tá? Inglês é a linguagem base da tecnologia, mano. Então, independente se você está codificando aqui ou na China, a sintaxe, a linguagem vai ser a mesma. E o padrão é sempre inglês. E é isso, cara. Eu acho fundamental que você aprenda inglês, tá? Começa a vivenciar no dia a dia. Se você não tem condição para pagar um curso ainda, você está começando, cara, aprende com Duolingo, aprende na prática, com interação. Aí uma dica bônus aqui, tá? Pega aquela série, aquele filme que você gosta, já assistiu trocentas vezes
e coloca tudo em inglês. Coloca primeiro a legenda em português, depois coloca a legenda em inglês. Vai chegar um tempo que você vai pegando o contexto e vai entender bastante ali da linguagem. Então é isso, eu acho que se você dominar essa linguagem, não precisa dominar perfeitamente não, tá? Só precisa se fazer entendível e já era. Mas eu acho que isso vai multiplicar suas oportunidades na área. Agora, cara, vamos lá, lição 7 e a lição que eu acredito ser a mais importante, tá? É a que vai te dar longevidade na sua carreira. Cara, você pode ser o melhor solucionador do mundo, você pode falar inglês, mas se você não souber se comunicar e vender as suas ideias, a ideia vai simplesmente morrer ali dentro da sua gaveta. Cara, se comunicar bem, o networking ali, né, tem que ser a sua rede de segurança, porque, cara, você só ganha com isso, você não perde nunca. Você tem contatos, você tem pessoas para fazer trocas de conhecimento, você tem pessoas que podem te indicar, de repente, em alguma determinada vaga. E é isso, eu realmente acredito que as soft skills, né, as suas habilidades sociais ali, sem falar muito da parte técnica, tá cada vez mais importante e é isso que vai conectar, né, que vai fazer o match ali entre a sua skill técnica e a sua skill de negócio, né? É você saber transpor isso, comunicar a sua ideia e vender ela. E rapaziada, é isso. Eu espero que esses conselhos, né, que esses princípios tenham sido valiosos para você. Se você assistiu meus últimos vídeos, você acompanhou um pouco da minha história. Eu precisei tomar um empurrão da vida para entender esses princípios e começar a jogar esse tipo de jogo. E esse é simplesmente o caminho que eu estou trilhando agora, tá? Eu luto constantemente, diariamente, para ser o profissional do cenário 3 que eu falei, tá? E essa é a minha jornada real aqui. A minha ideia é justamente compartilhar tudo que eu venho aprendendo aí nesses quase 8 anos de tecnologia. Poder ajudar as pessoas que estão começando agora, porque de fato não é fácil. Mas o que é fácil na vida, né, mano? Tem aquela máxima lá, né, mano? Escolha o seu difícil. E se você gosta de resolver problemas, eu não acho que você deva desistir, tá? Se você quer me acompanhar nessa jornada aí de ser relevante no universo da tecnologia e da IA, se inscreve nesse canal aqui, tá? Tem muita coisa para acontecer, tenho muito para mostrar para vocês dos projetos que eu tô atuando também, então é só o começo.